TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe em mais essa tarde. E eu fiquei muito feliz com a novidade do site sobre a evangelização. E isso é o progresso. Eu fico muito feliz. Parabéns, Michele, pelo trabalho dos evangelizadores. Estou parabenizando você para você levar para o pessoal. E é com muito carinho mesmo e com muito amor que nós hoje vamos falar justamente sobre Ensina-me a falar de amor. E é isso que está a acontecer justamente com as crianças lá em cima, né? Elas são o futuro do nosso planeta. Jesus colocou-as ao nosso encargo porque sabe das nossas potencialidades, daquilo que nós temos a capacidade de fazer por elas. Não só no grupo familiar, mas também na casa espírita. E esse é o caminho. Mas, dentro desse tema, no percorrer da pesquisa, vamos ver várias coisas. E nós vamos começar com o Evangelho, no capítulo 7, no versículo 24, que fala: todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as observa, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Portanto, nós temos no Evangelho a base que vai nos garantir a nossa caminhada, a nossa edificação moral e espiritual. É com o Evangelho que nós temos que percorrer o caminho com Jesus. E nós fomos buscar neste livro do Martins Peralva umas palavras de Emmanuel que nos diz: tudo o que brilha nas construções da inteligência é fruto do estudo. Nós temos a capacidade, porque Deus nos deu a inteligência, mas ela é um embrião. E para que essa inteligência se desenvolva, para que ela dê frutos salutares e benfazejos, nós precisamos estudar. O Evangelho, ele não só é aquele companheiro, aquele que está na nossa mesa de cabeceira, ou que naquela versão de bolso está no nosso carro ou na nossa mochila, mas ele é também a maneira que nós temos de estudá-lo. Porque nós, sob a orientação aqui da casa, nós devemos sempre, à noite, antes de nos recolhermos para o sono do corpo físico, abrir o Evangelho acaso e ler. E como nós estamos vivendo numa época em que o tempo para nós tem sido um desafio muito grande, nós temos sempre aquela, eu não diria desculpa, mas nós chegamos a casa quando nos recolhemos, nos preparamos para o descanso do corpo físico, a gente pega no Evangelho, abre o acaso e os olhos já estão a fechar. Então, como é que nós conseguiremos perceber, refletir e aprofundar naquela mensagem que nos caiu? Nós não podemos dizer que enquanto o nosso espírito se desprende da matéria, nós estaremos continuando a ler o Evangelho. Podemos? Podemos, mas depende de cada um. Depende do nosso grau evolutivo, depende de muitas coisas. Então, a proposta trazida por Jesus é justamente o estudo. E o estudo requer tempo, reflexão, meditação. E nós vamos ver isso ao longo dessa nossa conversa da tarde de hoje, na companhia dos autores dos livros. Continuando com Emmanuel, diz-nos: é indispensável conhecer o bem, para que os ensinamentos do bem nos aperfeiçoem a vida íntima. Nós, os espíritos vinculados com Allan Kardec, ao cristianismo puro,
não podemos prescindir do contato com o Divino Mestre, através das lições com que nos dirige a renovação para as esferas superiores. Estudemos, pois, o Evangelho. Portanto, são palavras de Emmanuel, é o que ele nos aconselha e é o roteiro para que nós possamos alcançar esferas superiores, ou seja, que a gente consiga, de fato, passar de ano, que a gente consiga, de fato, fazer parte da nova era do mundo de regeneração. Continuando, agora com Martins Peralva mesmo, nas suas palavras, que ele fala, nos instantes de vida interior, permitidos pelas lutas que se renovam dia a dia, volve o homem o olhar para o futuro, cheio de esperança, na certeza de que a terra conhecerá dias melhores, quando vier a se inundar das sublimes vibrações da fraternidade legítima. O homem crê nesse futuro, nessa era de compreensão e paz entre as criaturas. Por isso, luta e sofre, confia e espera. Veja o que ele fala para nós. Luta e sofre. Nós não vamos conseguir a nossa felicidade sem que haja lutas, sem que haja sofrimento. É natural. É natural num mundo de provas e expiações. É natural de todos nós que somos espíritos imperfeitos e que ainda não estamos numa classe de espíritos mais evoluídos. Então, mas traz-nos aquela esperança que diz, confia e espera. Portanto, nós temos que lutar, vamos passar por momentos difíceis, mas quando ele diz confia e espera, ele quer dizer para nós que devemos fazer algo em nosso favor. Nós não podemos ficar de braços dados com o sofrimento, nos fazendo de coitadinhos e vítimas e lutando sem nenhum conhecimento, sem nenhum preparo. Então, nós temos que ter a confiança e a espera num futuro melhor, mas temos sim que arregaçar as mangas e fazer algo de bom em nosso favor primeiramente e em favor daqueles que estão ao nosso lado. Luta e sofre, confia e espera o advento de uma fase áurea, rica de espiritualidade, com inteira ausência dos sentimentos inferiores que emolduram indiscutivelmente a fisionomia do mundo atual. Então, nestas palavras de Martins Peralva, nós temos a certeza de que a felicidade existe sim e de que nós fomos criados por Deus para a felicidade, mas depende única e exclusivamente de cada um de nós. E depois, nós temos aqui, e eu sempre falo, e eu digo sempre olhando para Rosarinho, porque eu não sou uma pessoa de, vou usar essa expressão, talvez a palavra um pouco vulgar, vocês me dão licença em dizer, ser puxa-saco. Não é isso. É o reconhecimento do trabalho. O reconhecimento de um trabalho em equipa, um reconhecimento de uma casa que mostra para nós que todos juntos trabalhamos, mas não é nosso. Nós somos apenas instrumentos da espiritualidade superior. A questão é que nós estamos com essa predisposição de sermos instrumentos fiéis na mão da espiritualidade. Então, nasce a revista, nasce a TV Batuíra. Para quê? Para que nós possamos pôr em prática a caridade da divulgação da doutrina espírita. Portanto, não há como uma pessoa chegar e dizer: eu não tenho a possibilidade de tomar conhecimento das coisas da espiritualidade. Nós chegamos num tempo em que não temos mais desculpas para dar
justificando a nossa ausência da busca da espiritualidade superior. Portanto, o compromisso desta casa é justamente a divulgação, levar o conhecimento, mas não só levar para que a pessoa encontre esse conhecimento e continue na sua posição confortável dentro da sua casa, sem se mexer um bocadinho para vir ao encontro de Jesus. Porque Jesus disse: busca e achareis. Pedi e vos será dado. Então nós temos que buscar. Bateu a nossa porta o conhecimento, chegou até nós a divulgação, de alguma maneira. Então, depois disso, cabe-nos nos movimentarmos, sairmos da nossa zona de conforto, para ir ao encontro da doutrina, do conhecimento, do Cristo e dos amigos espirituais. E hoje, nós trouxemos na nossa pesquisa o livro do Luiz Sérgio. Eu amo o Luiz Sérgio. Eu acho que ele é um espírito jovem, partiu jovem para a parte espiritual e não perdeu absolutamente nenhum tempo. E ele ingressou logo nos estudos e traz-nos uma coleção de livros fantástica. E este livro, em particular, cada capítulo dá para fazer uma palestra. Cada capítulo deste livro, nós conseguimos desenvolver um tema de palestra para partilharmos com vocês. E hoje nós vamos falar só mesmo a doutrina espírita, e é o Luiz Sérgio que fala no seu livro, só mesmo a doutrina espírita dá respostas precisas às perguntas que nós fazemos. Por quê? Ele coloca dessa maneira para nós. Ele diz que Deus é nosso Pai, o nosso Criador, e sendo Pai, dá-nos a sabedoria e a bondade, como também está em nós a luta para desenvolver os nossos sentimentos. Se todos pensassem assim, iniciariam a luta pela perfeição, a grande renúncia. Então ele fala, palavras de Luiz Sérgio, novamente sobre luta. Mas Deus nos deu a sabedoria e a bondade. Através da sabedoria e da bondade, a nossa cruz, com certeza, ficará menos pesada. Então, nós saberemos lutar, não é? Nós saberemos lutar, saberemos como levar a nossa cruz, saberemos levar o nosso fardo para conseguirmos a perfeição. Mas para isso, existe uma grande renúncia. Vamos continuar vendo com ele justamente sobre isso. E diz-nos Luiz Sérgio: mas os homens param diante das coisas materiais. Ele está falando em renúncia. Mas os homens param diante das coisas materiais e se esquecem de mergulhar em seu eu, em busca das coisas boas que há nele. Porque, se fomos criados simples e ignorantes e passamos por diversas fases da nossa existência, algo ficou de bom e proveitoso. O importante é o homem descobrir-se. Só assim ele vai amar seu semelhante, os seus irmãos que, como ele, têm de lutar para evoluir. Então, nós somos uma família onde estamos todos a lutar, onde estamos desejosos de ter uma casa organizada, um planeta onde a paz se estabeleça definitivamente e onde o amor esteja presente definitivamente nas nossas vidas, nas nossas relações.
E continua-nos o nosso querido amigo. A doutrina espírita ensina ao homem tudo sobre a sua origem. Como fazer para saber de onde viemos e para onde vamos? É uma pergunta. Muito fácil, ele diz. E olha só a fala do jovem Luiz Sérgio. É só jogar fora a preguiça e iniciar a jornada. Está dito. São as palavras dele. Não é? Temos que sair da nossa zona de conforto. Temos que saber separar aquilo que é importante, aquilo que é essencial, daquilo que é efêmero, que vai ficar para trás. Porque nós somos espíritos eternos e imortais. Porque a nossa morada não é aqui na vida da matéria. Nós estamos aqui somente de passagem, mas não para fazer férias. Nós estamos aqui para um aprendizado. Nós estamos no educandário do Cristo. E nós seguindo Cristo, a nossa luta, as nossas dificuldades, elas serão vencidas. Nós vamos ultrapassá-las. Porque nós estamos aqui, através da doutrina, justamente preparando-nos para vencer os obstáculos do caminho e para alcançarmos algo de melhor em nosso favor, que é a construção do nosso futuro. Então, como ele nos aconselha, vamos jogar fora a preguiça e iniciar a jornada. Vamos sair da nossa zona de conforto, vamos separar aquilo que é essencial daquilo que é menos importante. O caminho é áspero e repleto de sobressaltos, mas à medida que o conhecimento banha o nosso ser, este vai libertando-se das amarras da ignorância, aproximando-se do Cristo, único caminho que nos leva a Deus. Todos os dias, Cristo bate à nossa porta, mas muitos ainda relutam em seguir suas pegadas, porque é preciso, novamente a palavra, renunciar. E, de fato, renunciar não é assim tão simples. E é interessante porque ele fala em vários, como eu disse, em cada capítulo dá para a gente fazer uma palestra, e nós, como temos disciplina no tempo e é uma horinha só, nós não podemos trazer tudo, né? E, como eu sempre falo, o livro é o nosso melhor amigo, é o nosso melhor companheiro. E nós temos que andar de braços dados com ele. Nós ficamos mais tempo nos nossos telemóveis e nas redes sociais do que com um livro edificante, que alarga os nossos horizontes, que abre as nossas mentes. A doutrina espírita passa por dura prova, é verdade. O movimento espírita tem sido... nós temos as nossas esperanças no Brasil como pátria do Evangelho, que Jesus falou, mas temos notícias do movimento espírita no Brasil após o desencarne do Chico. Mas Jesus está no leme da embarcação. Ele é o governador do planeta e, com certeza, a casa é dele. Portanto, ela será organizada. É o final do milênio e os homens encarregados da terceira revelação estão um pouco parados, apenas à espera. E não pode ser assim. Temos de distribuir as águas da fonte do conhecimento em todos os lugares. Mas quando ele nos fala aqui, temos de distribuir as águas da fonte do conhecimento em todos os lugares, nós, aqueles que vieram com o talento da psicografia, que estão aí a escrever livros, é preciso ter muita vigilância e muito cuidado com o negócio. Porque a tentação anda ao nosso lado. E é preciso muita vigilância para não sucumbir e ficar à margem do caminho.
e fazer negócio, a espiritualidade superior não caminha com quem faz negócio, porque Jesus expulsou os vendilhões do templo, aqueles que estavam ali no templo vendendo, fazendo comércio. O espírita deve ser espírita em todos os lugares que frequenta. Ele tem de se tornar o consolador prometido de Jesus. Temos essa responsabilidade. Isso significa não colocar a candeia debaixo do alqueire, e sim sobre o candeeiro, para que todos possam ver a luz, porque é isso que nos ensinou Jesus. Então nós temos esta responsabilidade. Todos nós que estamos aqui, nós estamos a aprender. E o nosso compromisso com o Cristo é de levar as esperanças e as consolações a todos aqueles que necessitam e que andam cegos e perdidos pelo caminho. Temos de levar a palavra de Deus aos corações endurecidos, fazê-los despertar para o amor. Na terra, o que está faltando é o amor. E quando ele fala aqui, levar a palavra de Deus aos corações endurecidos, novamente vamos voltar a falar sobre a evangelização. Porque nós temos que começar a plantar essas sementes no coração destes pequeninos. Mas como o tempo avança tão depressa, nós já começamos a plantar essas sementes quando da gestação, já quando da fecundação do óvulo, porque o espírito já está ligado à mãe e ao pai. Então, nós precisamos já trabalhar esse conhecimento, esse sentimento nesse espírito que está a ter a oportunidade de reencarnar, de voltar novamente à vida da matéria. Jamais na história houve tanta falta de amor no mundo como agora. Jesus Cristo disse: o amor da maioria se esfriaria. E por que, afinal, o amor da maioria se esfriaria? E nosso Luiz Sérgio, então, trouxe no mesmo livro uma carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, no versículo de 1 a 5. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos perigosos, porque haverá homens egoístas, avarentos, altivos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, malvados, sem afeição, sem paz, caluniadores, desumanos, sem benignidade, traidores, imprudentes, orgulhosos e mais amigos dos prazeres do que de Deus, tendo uma aparência de piedade, porém não sendo a realidade. Portanto, essa é a resposta que o nosso Luiz Sérgio trouxe para esta pergunta. Tudo foi previsto por Jesus. A atual falta de amor, portanto, é parte da evidência de que vivemos os últimos dias deste mundo, que é o mundo de provas e expiações. Os homens têm de aproveitar o chamado, porque quem não se tornar melhor será deportado para mundos onde terão de recomeçar uma nova vida. Seremos os alunos repetentes. Vamos ter que voltar e não será nada fácil. Felizmente, este mundo de pessoas ímpias em breve será substituído por um novo, muito mais justo, governado pelo amor. Então, o nosso tempo está por acabar e nós precisamos, com urgência, parar de criticar, de enxergar os defeitos dos outros, de abrir as nossas comportas do coração, buscar os melhores sentimentos, trabalhar esses sentimentos dentro de nós e fazer com que este melhor sentimento possa fluir para fora de nós
para que possa abranger aqueles que estão à nossa volta, lembrando que nós temos à nossa volta espíritos encarnados, espíritos desencarnados, e a espiritualidade superior nos afirma que o mundo de regeneração só se fará entre encarnados e desencarnados. Gente, a necessidade é dos desencarnados tanto quanto a nossa, porque junto conosco caminha vários espíritos. São nossos irmãos. Muitos deles ainda em estado de ignorância, num torpor de que nem se dão conta que estão fora da vida da matéria. E quando nós nos colocamos numa posição em que vamos buscar o conhecimento, onde pegamos um bom livro, onde nos propomos a sair de casa e vir para a casa espírita, para nós aqui juntos partilharmos de uma pesquisa ou de um estudo, eles nos acompanham. É claro que na porta é feita uma triagem, porque aqueles que são arruaceiros e que querem vir cá para dentro só para brincar, para desorganizar, estes são barrados. Mas aqueles que realmente têm a vontade ou que estão em melhores condições, eu diria, talvez não seja a palavra mais apropriada, mas a espiritualidade sabe, eles fazem essa triagem na entrada. E aqueles que podem entrar, vêm, são tratados e aqui ficam para serem esclarecidos nas reuniões de intercâmbio, aqueles que necessitam desse esclarecimento, deste contato com a vida da matéria. Mas outros talvez não seja necessário e são levados para as escolas. E então nós não podemos realmente perder esse tempo. Então temos que aproveitar este chamado e temos que fazer a nossa parte. Depois ele fala: o sucesso do ser nasce da grande vontade de aprender. Essa afirmativa, o sucesso do ser nasce da grande vontade de aprender. Portanto, aprender o quê? Ele diz: os fracos reclamam, choram e fogem, deixando sempre para trás tarefas inacabadas. Os fortes são todos aqueles que sempre lutam pelas vitórias do seu espírito, porque de fato ingressar numa casa espírita, fácil de aqui chegar, manter-se na casa espírita, manter-se no estudo, manter-se na tarefa, este é o nosso grande desafio. Por quê? Porque nós vamos desenvolver uns com os outros a paciência, a tolerância. Porque nós temos que começar a nascer dentro de nós as virtudes: paciência, tolerância, compreensão, suportarmos uns aos outros. Por quê? Porque nós estamos num grupo, nós trabalhamos em grupo e nós sabemos que não há ninguém que faça a mesma tarefa da mesma maneira. Não há ninguém. Se eu for varrer o jardim, eu tenho a certeza que eu não vou varrer o jardim igual a Isabel varre. Mas a Isabel vai ter a santa paciência comigo, que ela sabe que eu sou uma devedora e uma necessitada, e vai dizer: deixa estar, depois eu vou atrás e varro melhor. Mas só depois que ela for embora. Porque como ela é muito melindrosa, ela vai poder, né? Ela vai se melindrar e depois ela vai acabar indo embora. E a Isabel vai ficar com a consciência pesada, vai dizer: poxa, eu não fiz a lição corretamente. Né, Isabel? Portanto, aprender a amar e servir. E isso é uma tarefa que deve ser contínua, perseverante, e nós não podemos ter, em hipótese alguma, o espírito de contenda. Jamais. E aí, então, nós vamos trabalhar todos esses sentimentos nobres dentro de nós. E ele vem nos falar sobre a oração.
Busque na oração a força do alto, porque o caminho da evolução do homem estará diante dos seus olhos somente se eles tiverem a humildade verdadeira para divisá-lo nas coisas simples que estarão à sua frente. Jesus não revelou aos doutores a sua doutrina, e sim aos simples de coração. Então, não basta também só saber, é preciso desenvolver o sentimento da humildade. E não é fácil, também não é fácil. E nós nos deparamos conosco mesmo quando nós somos orgulhosos. Basta que alguém, e é natural, eu não enxergo os meus defeitos, mas vocês que estão à minha volta enxergam. E quando alguém fala do meu defeito, o que é que acontece? O homem velho salta cá para fora com todas as suas garras. Mas é aí que nós vamos desenvolver a humildade se nós quisermos. Quando alguém vier falar para você, olha, isso não está correto, você não está a fazer bem isso. E nós, o que é que temos que fazer? Ouvir. Mas ouvir como Jesus nos ouve. Ouvir sem ficar, sem pôr o orgulho cá para fora. E aí é que nós vamos desenvolver essa humildade. Não é? Então, o próprio Evangelho fala, se vocês forem ver no capítulo, muitos os chamados e poucos os escolhidos, os trabalhadores do Senhor. Ali, ele fala justamente sobre a humildade, sobre aqueles que deixam o seu ciúme, ou seja, todos os sentimentos infelizes, ele coloca para detrás das costas e ele procura o melhor de cada um que está à sua volta. Então, ele vai trabalhar com estes companheiros, mas olhando o melhor de cada um e não apontando críticas e defeitos. Quando a doutrina dos espíritos for melhor compreendida, os próprios espíritas procurarão a melhoria interior a cada minuto. Não é a cada encarnação, viu, gente? É a cada minuto. E o relógio está correndo, e nós estamos correndo contra o tempo. Porque irão ter a certeza de que Deus não brinca com as suas criaturas. Nós é que estamos a brincar com Deus. A partir do momento da sua criação, cada ser tem de lutar para crescer em moralidade e em intelectualidade. Sem essa luta, de nada vale pertencer a esta ou aquela religião. Veja que ele coloca aqui para nós esta ou aquela religião. Porque Deus está em todo lugar, Deus está em todas as religiões. Então, é muito fácil para nós dizermos, vai com Deus. Mas será que nós estamos com Deus? Será que nós estamos sendo filhos obedientes às suas leis? Será que nós estamos praticando os ensinamentos de Jesus? Porque ele enviou seu filho para nos ensinar. Ele aceitou essa missão, mesmo sabendo o que iria lhe acontecer. Ele aceitou e veio, e deixou-nos todos os ensinamentos, todos os exemplos. E nós então vamos agora para o Evangelho, onde muitos os chamados, poucos os escolhidos, e nós vamos falar um pouquinho desta passagem do Evangelho em cada um dos seus itens. Portanto, nós começamos dentro deste capítulo, que é o capítulo 18, nós temos a parábola do festim de bodas, a porta estreita, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, e muito se pedirá aquele que muito recebeu. Depois, a seguir, nós temos instruções dos Espíritos, dar-se-á aquele que tem e reconhece-se o cristão pelas suas obras. Então, nós vamos buscar, em cada uma delas, apenas um trechinho. E aí entra justamente aquela questão
de nós estudarmos o Evangelho. Não é apenas ler. Porque muitas vezes, isso é um fato, e eu falo por mim, quando nós estamos com pressa, nós abrimos o Evangelho ao acaso. Quando cai essa passagem, a parábola do festim das bodas, a gente fala, meu Deus, essa parábola é tão grande. Desculpa, mas é. Estou falando por mim. Cada um fala por si. Então, nesse trechinho que eu trouxe, ele diz, não basta levar o nome de cristão, nem de se sentar à mesa para participar do banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e como condição expressa, ter pureza de coração e praticar a lei. Fora da caridade não há salvação. Então, nós, para participarmos deste banquete que Jesus prepara para nós, está preparado o banquete. Ele já nos chamou. Nós já fomos convidados. Mas existe uma condição nesse convite. É a vestimenta. Porque quando nós vamos a um casamento, a uma festa, nós nos preocupamos com aquilo que nós vamos vestir, com aquilo que nós vamos levar, não é? Nos preocupamos. Ficamos horas, principalmente as mulheres, né? Os homens é mais fácil, mas as mulheres é muito complicada. Ficar horas a escolha do que vai vestir, né? O que vai levar a mala, qual é o sapato, qual é isso, qual é aquilo, qual é a maquiagem. Os homens é mais fácil. E então, nós nos preocupamos e perdemos muito tempo com isso. Mas em questões espirituais, só há uma vestimenta. É a pureza de coração, é a caridade. É muito simples. É uma vestimenta simples, mas que dá trabalho. Por quê? Porque nós não estamos realmente com vontade de trabalhar esse sentimento dentro de nós. Será que eu estou mesmo com essa vontade toda de ir lá, sair cedinho da cama, deixar de lado muitas coisas para fazer aquele trabalho, aquela tarefa? Será que eu não ando preocupada com outras coisas? Será que eu não vou no caminho já pensando em outras coisas? Eu nem executei aquela tarefa, eu nem cheguei na casa espírita, eu já estou preocupada com outras coisas da minha vida material. Então, eu estou com a vestimenta da caridade para participar deste banquete que Jesus preparou para nós? Nós temos que refletir sobre isso. Pois ele fala da porta estreita. Então, esta porta estreita é a porta da perdição. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, ou seja, nós, para passarmos pela porta estreita, nós temos que verificar estas más paixões que existem dentro de nós. Porque ele afirma para nós que a da salvação é estreita. Porque o homem deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências. É interessante que o homem moderno, nos dias de hoje, e isso é um fato, nós nos preocupamos com a nossa academia, com o nosso exercício, com tudo e mais alguma coisa, né? Nos preocupamos com tudo isso. E a mídia, a publicidade, incute em nós várias coisas. Por quê? É uma competitividade. Eu vou para o ginásio e eu tenho que ir bem vestido. Então, hoje eu levo esse fato, amanhã eu levo outro, levo aquele. Por quê? Eu estou competindo com as outras pessoas que estão lá. Então, nós temos que deixar estas paixões, deixar estas coisas da vida material que preocupam-nos muito e buscarmos, não que nos seja saudável, vamos lá ver. É saudável fazer exercício físico? É saudável? É claro, com certeza que é. Mas é aquela história.
nós temos que saber ter o equilíbrio, nem 8 nem 80. É manter o equilíbrio nestas coisas. E depois ele diz: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. São os seus discípulos aqueles que passam os dias em preces e não são nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para os seus semelhantes? Não, porque eles têm a prece nos lábios e não no coração. Então, não adianta nós rezarmos 10 Pai Nossos, 5 de manhã, 5 de noite, se nós não tivermos a caridade para com os nossos semelhantes, se nós não formos indulgentes, se nós não tivermos a humildade, se nós não vestirmos a túnica da caridade. E muito se pedirá àquele que muito recebeu. O ensino dos Espíritos desenvolve e comenta as máximas do Cristo. Aos espíritas, portanto, muito se pedirá, porque muito tem recebido. Mas aos que houverem aproveitado os ensinamentos, muito será dado. É a afirmativa dos Espíritos para todos nós. Portanto, nós temos todas as possibilidades através do conhecimento, do aprendizado, do nosso esforço, porque Jesus afirma para nós que muito nos será dado. Então, o que é que nós estamos à espera? Nós temos que arregaçar as mangas e trabalhar em nosso favor. E nosso Luiz Sérgio, voltando com ele nos diz: a doutrina espírita ensina que cada espírito tem responsabilidades intransferíveis. Se ela não ensinasse que a morte do corpo físico não santifica ninguém e nem opera milagres, teria outro nome. Ela está falando como se deve viver a vida física, fazendo revelações sobre o que se passa na verdadeira pátria espiritual. E nós verificamos isso nas reuniões de intercâmbio. Os companheiros que estão ali, juntamente com a equipe espiritual que traz aqueles espíritos em grandes sofrimentos, que não se prepararam para fazer a sua viagem, para retornar à verdadeira pátria espiritual, nós verificamos então aquilo que está no Evangelho: o ranger de dentes, a dor, o sofrimento. Então, nós temos que aproveitar a nossa encarnação para vivenciarmos a doutrina dos Espíritos, para colocar a doutrina dentro de nós, porque tudo aquilo que nós plantamos, nós iremos colher, pois a afirmativa é de que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ainda com o nosso Luiz Sérgio, ele fala que Kardec recebeu a chave do túmulo e a entregou a todos aqueles que desejam estudar o que ontem era mistério, ou seja, os espíritos superiores, pelas mãos de Kardec e de Chico Xavier, deu-nos a chave do conhecimento, porque Jesus disse que vejam os que têm olhos de ver e ouçam os que têm ouvidos de ouvir. Então, temos tudo a nosso favor para podermos alcançar a vitória sobre nós mesmos e para podermos estarmos aptos a ingressar novamente no futuro bem próximo, nesta nova era, no mundo de regeneração. Há espíritos que têm missões a cumprir. Uns realizam no plano espiritual, outros quando estão no corpo físico. Não importa se temos missões lá ou cá, importa é que estamos tirando as arestas deixadas no ontem no nosso perispírito. Então, o nosso trabalho, como ele afirma aqui para nós, é cá e lá. É verdade que muitos ficam
parados, né? Ficam acomodados. Mas há de chegar esse momento que estes espíritos, que já não vão mais reencarnar aqui no planeta Terra, porque não fizeram o seu trabalho de casa, ficaram acomodados, são alunos repetentes, vão reencarnar no planeta de provas e expiações. E se nós que aqui estamos também não fizermos o nosso TPC como deve de ser, também seremos alunos repetentes. Vamos desencarnar e, pelo magnetismo, iremos direto para um planeta de provas e expiações, para podermos repetir as lições. Portanto, vamos agarrar o trabalho no bem, porque ele é o único remédio que cura e aperfeiçoa. As casas espíritas são dos espíritos, logo devem ser respeitadas. Em toda a casa espírita bem assistida, encontramos espíritos e encarnados, desempenhando tarefas de menor ou maior importância, mas todos são úteis. Portanto, se a nossa Rosarinho escreve a revista, não é, Rosarinho? Eu consigo melhor varrer o chão e assim vamos nós caminhando. Ela fica danada quando eu falo com ela da revista. Portanto, nós, como diz o Luiz Sérgio, o tempo das disputas por tarefas já era. E mais, Jesus disse, o menor será sempre o maior no reino de Deus. O importante é saber ser útil no bem em favor de todos, com alegria e sentir-se honrado por ser um trabalhador de Jesus e não dos homens. E voltamos novamente para o nosso Evangelho, nas instruções dos Espíritos, dar-se-á aquele que tem, e a espiritualidade nos fala, aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele recebeu porque se esforçou para tornar-se digno dela. E porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem para o bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. Então, nós, para termos a companhia dos espíritos amigos, nós temos que trabalhar continuamente, sermos perseverantes. Não é hoje eu vou, daqui 15 dias eu apareço, mas depois eu não sei se eu vou outra vez. Não, nós temos que ser contínuos e perseverantes. Por quê? Porque a espiritualidade superior, eles são disciplinados. Eles não estão aqui ao bel prazer da nossa espera, da nossa vontade. E depois, reconhece-se o cristão pelas suas obras. Aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas apenas os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. A vontade de meu Pai. E é isso que nós temos que fazer. Sermos filhos obedientes, aceitar as suas leis e cumpri-las conosco mesmo e com tudo aquilo que está à nossa volta. E terminamos então esse trabalho com amai-vos uns aos outros, porque é isso que Jesus espera de nós, que nos amemos uns aos outros, em tudo, de todas as maneiras, cada um dando aquilo que tem no seu coração. Não importa se é pouco ou muito, Ele é que vai julgar, mas que nós nos esforcemos nesses melhores sentimentos que nós trazemos dentro de nós. Por quê? Porque somos criaturas de Deus, somos filhos do Criador, somos irmãos. E é esse sentimento que nós temos que levar conosco todos os dias da nossa existência. Obrigado pela paciência de me ouvirem e que Jesus nos abençoe. Muito obrigada.
Não me batas. Falamos depois. Falamos depois. Bom, efetivamente, há muito pouco a dizer, porque ela explicou muito bem aquilo que era o centro, o fulcro da sua palestra, que é, ensina-me a falar de amor, não é? E nós todos realmente temos que aprender a saber falar de amor. Porque não sabemos. Porque o amor, como nós o entendemos, é um amor ainda muito pequenino, com umas letras minúsculas, mínimas. Não é esse amor que o Luís Sérgio nos apresentou e, principalmente, Jesus no seu Evangelho. E é esse realmente que nós temos que aprender a praticar. Mas também para isso temos que fazer uma coisa que ainda nos é muito difícil. E ela falou nisso. Falou no melindre. E o melindre, diz-nos o Evangelho, que é filho do orgulho. E enquanto nós tivermos orgulho e egoísmo, que segundo o benfeitor Emmanuel são as duas chagas da humanidade, é muito difícil que consigamos chegar ao amor que Jesus nos veio ensinar. Então, vamos refletir, vamos para casa, vamos refletir nisto e vamos tentar, aos poucos, todos nós, no nosso dia-a-dia, tornarmos-nos menos egoístas, menos orgulhosos, começar a olhar para os outros, pensando que, efetivamente, eles são nossos irmãos. Não são de sangue, mas são nossos irmãos. Porque foi isso que Jesus nos veio ensinar. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, como irmãos. Então vamos pensar nisto, está bem? Todos nós, porque todos, em maior ou menor medida, todos somos egoístas, todos ainda nos melindramos, todos somos orgulhosos. Vamos pensar, vamos dedicar-nos um pouco mais aos outros, porque quando o fizermos, estamos a começar a aprender a amar-nos uns aos outros. E mais depressa assim chegaremos àquilo que Jesus nos veio ensinar e, principalmente, à nossa perfeição, que é aquilo que todos ambicionamos, não é? Então vamos lá.